Muitas mulheres sonham em ser mães, porém, algumas delas não conseguem no modo que chamamos de natural e precisam passar por um processo de reprodução assistida. Para falar sobre esse assunto, hoje nós temos aqui conosco a Adriana Arendt, que ela é ginecologista obstetra, especialista em reprodução humana, trabalha como professora universitária e também na Fertilitar, uma clínica de fertilidade humana. E a Adriana, além de ser médica especialista em fertilidade, também passou por um processo do seu filho, Benjamin, que hoje está com 13 anos, né, Adriana? 13 anos. Muito bem-vinda. Obrigada. 13 anos. E o dia do HCG ainda foi nesse mês de novembro, 11/11/2011. Olha só, memórias que a gente não esquece. Não. E hoje a gente queria começar, assim, conversando um pouquinho contigo sobre o tema fertilidade. Fertilidade é uma doença? Infertilidade, no caso, é uma doença? Infertilidade. Sim, a infertilidade é uma doença que pode ter causas femininas ou masculinas, né? A gente sempre vai avaliar o casal, né? A gente sempre se retrata a infertilidade conjugal. Mas ao investigar a infertilidade conjugal, as causas podem ser tanto masculinas quanto femininas. E a infertilidade, sim, é uma doença. E é muito bom que assim seja reconhecida, porque muitas vezes a fertilidade é tida como certa, né? É só uma dificuldade de um processo fisiológico que a gente passa a vida toda tentando evitar. E daí, de repente, a pessoa se depara com essa dificuldade e muitas vezes as pessoas dizem: não, isso é só relaxar que vai acontecer. É só psicológico? Não que não interfiram, né, processos estressantes, mas sim, é uma doença e como doença tem tratamento. Eu acho bem importante a gente dar o nome certo para as coisas, porque tira um pouco, talvez, do peso que fique sobre as pessoas. Então, isso que tu falou da infertilidade ser tanto no homem quanto na mulher, tira o peso que a gente vê social que costuma recair sobre a mulher nas famílias, né? Se um casal não consegue ter filho, o que se espera primeiro? O que tem de problema com a mulher? E esse peso vai se arrastando durante todos os processos que a mulher passa numa gravidez ou não. E talvez até, Adri, tu possa trazer para a gente alguns exemplos que certamente tu deve ter visto, mas ao longo desse processo, muitas vezes, é muito mais invasivo, né, para a mulher e se investiga a infertilidade masculina depois de ter todo esse processo invasivo. Né? O que a gente vê normalmente é se recair muito mais sobre a mulher, inclusive nesse aspecto. É bom a gente ter bem em mente, né, que a infertilidade, 35% são causas femininas, 35% são causas femininas, 20% a gente tem os dois fatores associados e nos outros 10% a gente não consegue achar a causa, que a gente diz a infertilidade sem causa aparente. Historicamente e de praxe, né, a mulher é um indivíduo que costuma ir ao médico com mais frequência. E quando que busca também a contracepção, é muito mais focada na mulher, a contracepção, do que no homem. Então, é meio que natural que a investigação comece por ela, porque ela vai levar a queixa para o seu ginecologista. Porém, o próprio ginecologista deve também pedir um exame para o esposo, que é simples, para o parceiro, que é um espermograma, é um exame não invasivo. E esse exame deve ser feito já no início da investigação, não deixar para esgotar tanto a investigação feminina. Muitas vezes a mulher já está se submetendo a exames que são bem mais invasivos do que um espermograma, que é um exame simples, né? Por ela tomar mais à frente e talvez por ela ser mais envolvida no processo reprodutivo, ela que vai gestar, historicamente, né, se assuma mais, e é como a mulher se posiciona também. Mas sim. Como eu percebo no consultório, né? Eu trabalho com algumas mulheres que passam pela reprodução assistida. Já trabalhei com algumas também que tiveram sucesso e outras não, na questão de engravidar. Como eu vejo que é um processo tão diferenciado quando o marido está junto com a esposa. Quando estão juntos o tempo todo, em todas as fases desse processo, né? Parece que tira um peso, a pessoa relaxa muito mais, né?
É a gravidez que começa muito antes da gravidez, mas que tem a ver com o jeito que o casal se relaciona. Ah, sem dúvida, né? Isso para gravidez também, no processo gestacional também, né? Como é importante quando o marido é empático com a companheira, né? O companheiro é empático com a companheira, mas o entendimento, né, de que esse é um problema do casal, e que se evite também o outro lado, né, que são, o problema é com a parceira e esse parceiro não jogue culpas ali, assim como vice-versa também, né? Eu não consigo engravidar porque meu parceiro tem um problema, né? É uma situação do casal e essa situação vai ser resolvida o casal junto, se apoiando. E hoje em dia a maioria dos casos tem solução. E como é que acontece quando uma pessoa chega com esse diagnóstico de infertilidade? Quais são os primeiros passos? Acho que vamos entender o que é a infertilidade, né? A infertilidade é a ausência de gestação depois de 1 ano de tentativas. A gente Então, tem esse marco de 1 ano. de 1 ano. Então, ali casais que levam mais de 1 ano para engravidar, com relações frequentes, cuidando do período fértil, esses casais são considerados inférteis. Mas, de novo, as pessoas são inférteis, não são estéreis, né? Então, um casal que levou 3 anos para engravidar, pode até não ter chegado numa clínica, num tratamento médico, mas ele vivenciou uma infertilidade, mas não é uma esterilidade. Então, o que é? A gente vai começar a investigação, deve começar, depois de estar estabelecida, né? Claro que tem algumas diferenças, assim, eu não vou esperar 1 ano para investigar um casal cuja esposa já esteja com 39, 40 anos, daí eu vou começar a investigar imediatamente, né? Porque eu não tenho esse luxo do tempo a perder. Porque também tem aquela corrida muito injusta com as mulheres do relógio biológico, né? E a nossa evolução no sentido laboral e tudo. Muito tem se falado hoje da mulher ser muito mais apropriada do seu tempo de vida e ela poder fazer um planejamento de tudo, né? E hoje se fala muito no congelamento de óvulos, inclusive, para essa mulher que vai chegar ali nos seus 30 anos e ela ainda quer viver muitas coisas, né? Quer viver a sua carreira, quer ter outras possibilidades. Fala um pouquinho para a gente como que funciona, se funciona, né? E como é que se dá essa dinâmica de congelamento de óvulos sob o ponto de vista médico, né? E aqui de novo, quando a gente pensa congelamento de gametas, né? A gente pode congelar gametas masculinos ou femininos. Os gametas masculinos, esses espermatozoides, já são congelados há muito tempo. Porque são células pequenas e, tecnicamente, era mais fácil de fazer esse procedimento. O congelamento de óvulos também existe há muitos anos já, só que demorou mais do que dos espermatozoides. E a outra questão é que a coleta do óvulo vai necessitar de todo o processo igual ao processo inicial da fertilização in vitro. Vai necessitar a estimulação ovariana e essa coleta que é feita por ecografia transvaginal, sob sedação, porque a gente vai precisar acessar o ovário, né? Então vai ter uma punção no fundo da vagina para conseguir, com uma agulha, acessar o ovário e de lá aspirar os folículos que contêm os óvulos. Mas todo mês a gente ovula de um óvulo, às vezes 2, tem os gêmeos, né? Então, mas a gente quer preservar mais óvulos, né? Porque por uma fertilização in vitro eu preciso de mais óvulos. Então, a mulher que vai congelar o óvulo vai precisar dessa estimulação ovariana, que é exatamente igual àquela que a gente faz para fertilização in vitro. E com que idade vocês recomendam que esse Então, procedimento seja feito para aquelas mulheres que querem? O ideal é que seja feito antes dos 35 anos, porque a gente diminui a quantidade ao longo da vida. A gente vai diminuindo a quantidade de óvulos, mas a gente também diminui a qualidade, né? E então é ideal que seja feito antes dos 35, 37. Não quer dizer que não possa fazer com 38, mas
ou que não possa fazer com 39, mas eu vou precisar de mais óvulos para suprir a falta da qualidade desses óvulos para posteriormente se fazer uma fertilização. E é muito legal, é que já está um pouco mais comum, e eu te perguntei esse assunto, porque eu já tive paciente conversando sobre isso. É algo que a mulher já tem muito mais visibilidade desta possibilidade, Sim. né? E agora também, assim como aí voltando atrás do início, a infertilidade é uma doença. E assim como doença, ela pode ser prevenida. Então, essa questão de se atentar para a idade também é uma forma de prevenção. Agora, é muito importante entender que congelar óvulos significa uma possibilidade de fertilização in vitro futuramente com seus óvulos. Mas absolutamente não é uma garantia de gravidez. Até porque os procedimentos de fertilização in vitro não são 100%, né? Sim. E quando a gente fala em reprodução assistida, a gente não está falando apenas da FIV, né? Nós estamos falando também dessa questão do congelamento de óvulos, de mulheres que têm endometriose, nem sempre o caminho é o mesmo. Os tratamentos de infertilidade, né? Eles podem ser clínicos, né? Eu posso simplesmente... Podem ser cirúrgicos, clínicos, né? Tratar uma endometriose, naquela paciente já está tentando engravidar e não consegue. Eu tenho nas técnicas de reprodução assistida, reprodução medicamente assistida. Eu tenho técnicas de baixa complexidade, como a indução da ovulação, que é simplesmente tomar uma medicação via oral, fazer algumas ecografias, e daí se conseguir datar bem direitinho o timing da ovulação. Depois, eventualmente, na sequência, se faz um suporte de progesterona. Isso são técnicas de reprodução medicamente assistida, de baixa complexidade. E a inseminação artificial também, onde eu vou pegar o sêmen, vou fazer um preparo seminal e vou colocar esse sêmen no momento adequado, quando a mulher está ovulando, dentro da cavidade uterina. São técnicas de baixa complexidade. E as técnicas de alta complexidade, então, a fertilização in vitro, onde eu tenho duas maneiras de inseminar o óvulo. Ou aquela clássica, que a gente vê muito essa imagem, né, do óvulo, uma agulha entrando dentro do óvulo, né, que é a ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. E também tem a fertilização convencional. Hoje em dia é muito, muito mais feita a ICSI, né? Quase a totalidade é ICSI. E bem interessante sobre esse ponto que a gente está falando, né, da mulher ter esta programação, né, ter esta possibilidade com todos os avanços que a gente teve, a gente começa a ver, então, uma queda na natalidade, né? Fala um pouquinho pra gente dos dados, assim, e como que tu tem visto isso na prática hoje. Então, cada vez mais se posterga a gravidez, se espera mais tempo para gestar. Antigamente, os casais tinham 3, 4 filhos, comum, mais até. Hoje em dia, tem casais que optam por não ter filhos, casais que optam por ter apenas um filho. Para a gente manter a população, teria que ser 2 filhos por casal, né? Então, no Rio Grande do Sul é um estado que está em declínio. A Europa, né? A Europa sofre com isso muito. Sim. E por isso, assim, que nesses países até os tratamentos de reprodução assistida são um dos fatores, né? São garantidos são públicos, são garantidos pelo governo. Aqui no Brasil também, isso aqui não são. Nosso país é muito grande, é continental. A gente tem muitas questões de saúde para serem resolvidas, né? Mas a infertilidade, de novo, né? É uma doença e o SUS também oferece tratamentos de reprodução assistida. Só que pega uma parcela menor da população. É que não são centros especializados, né? Não tem grandes capitais, São Paulo, Não, Belo aqui tem também, Horizonte, eu tenho um Porto paciente Alegre. que passou pelo processo do SUS também, mas assim, pensando nesse sentido, me vem sempre à mente, né, como é um processo complicado para a mulher que passa pela necessidade de uma reprodução assistida, porque desde o começo ela precisa viver um luto pelo fato de não ter a gravidez como desejou.
que é a gravidez. Que passou a vida evitando. Que passou a vida, exato. Exato. Então, chegar nessa decisão de que tu precisa de uma ajuda e que é uma ajuda super digna, válida, científica, de evolução, de desenvolvimento da medicina, sempre passa por conflitos internos das pessoas. Esses conflitos devem chegar no consultório para ti também, né? Muito, tanto que a gente na clínica tem uma equipe de psicólogas, assim, fundamental esse acompanhamento. Porque eu vejo como é delicado. Algumas pacientes minhas relatam como é doloroso o processo da FIV durante, né, antes as expectativas e principalmente no momento que vai abrir o beta-HCG. Mas eu acho que tem uma questão que a gente já falou em outros podcasts, a gente vem defendendo muito em todos os momentos que a gente fala direto ou indiretamente sobre maternidade, que é a preparação desse indivíduo para a parentalidade em si, né? Isso não vai fugir também num sistema, num momento de fertilização, né? Porque se aquele casal, ele não estiver junto, ele não quiser ter, de fato, este filho, não vai acontecer, né? Porque é muito difícil, é um processo doloroso, né? Acho que é um processo longo para alguns casais. E se esse casal ele não estiver muito unido, conversando muito sobre os passos e sobre o que está acontecendo, vai haver um afastamento natural, né? E nesse afastamento a gente vê muitas vezes essas dores que são difíceis, né? Tem casais que começam a fazer fertilização, né? Que eu já acompanhei que acabam desistindo lá num certo momento, porque causa um estresse crônico por essa falta desse relacionamento, desses esclarecimentos pessoais antes, né? E a dinâmica do casal muda completamente, né? A intimidade muda, porque aquele sexo que era recreativo, né? Tem hora para acontecer. Agora é vezes, reprodutivo. Né? Momentos, o antes, o durante e o depois. Mexe muito com a cabeça de todo mundo envolvido, porque são vários momentos de luto. E muitos lutos são lutos simbólicos, né? Que são aqueles lutos que não se referem a algo existente no momento, mas do que representa para a pessoa. Então, só o fato de uma pessoa entrar numa reprodução assistida, ela vive o luto pelo tipo de gravidez natural que não vai ter. Aí alguns lutos são de discussões técnicas, científicas e religiosas. Aí tem mais o luto quando a FIV não dá certo. Tem o luto para viver novas tentativas, né? Então, assim, são muitos processos de luto que passa e que é diferente para a mulher e que é diferente para o homem. Mas até isso, o luto de como o sexo que era recreativo passa a ser um sexo que tu tem momentos que tu tem que fazer obrigatoriamente, que tu tem que cuidar quando tá ovulando. Então, é um processo doloroso. Uma dor que pode levar a crescimento, mas que muitas vezes não tem condição das pessoas lidarem sozinha, né? Então, eu vejo muito o papel da terapia nesse momento, da psicologia nesse momento. A psicologia no próprio local, mas também a terapia individual, né? Às vezes do casal, né? Porque o filho muda a configuração do casal, mas num processo como esse, é um processo que envolve muita dor. Mas é importante também a gente trazer, e se tu puder nos trazer as informações de como das tuas vivências, assim, a família ela é plural, né? Aqui a gente está falando muito da mãe, né? E do casal, mas existem várias formas da gente tratar a fertilidade, né? Não, existem muitas configurações de família, né? Hoje, então, a gente tem as famílias homoafetivas femininas, homoafetivas masculinas, as famílias monoparentais, né? As produções independentes, né? E para tudo isso, hoje em dia, se tem recurso. Então, eu vejo, agora eu estava pensando como evoluiu a reprodução assistida, né? Que já foi muito tabu. Só se falar, né? Um casal hétero, né? Só no passado falar, que escondia, nem contava para a família que estava fazendo, né? Um procedimento de reprodução assistida. E hoje em dia isso já conseguiu, não para todos, né? Mas muitas pessoas já ultrapassaram essa vergonha da infertilidade, assim, vão procurar ajuda. E, juntamente com isso, a evolução de se enxergar essas outras novas formas de família, né? Que se aumenta muito a demanda hoje em dia e a produção, as famílias monoparentais também, né? Obviamente, para esses casos, a gente vai precisar de alguns recursos a mais, algumas técnicas a mais,
como necessariamente a doação de gametas, né, para as mães solo e para as homoafetivas femininas, e da maternidade substitutiva, a barriga solidária, nos casos de casais homoafetivos masculinos, né? Daí a gente vai precisar de duas coisas: a doação de óvulos, que vem de um indivíduo, e a maternidade substitutiva. Especificamente porque a doação de gametas ela é, via de regra, anônima no Brasil. Uhum. Então, vai precisar de uma doação de gametas. Então, a pessoa que vai gestar não pode ser aquela que doa os óvulos, né? E também para desvincular um pouco, né? Aí sim, né? A gente precisa de uma... Aí a área da psicologia entra com muita cautela, muita assistência, muito entendimento de todos estarem muito a par dos seus papéis nessa formação, né? Que são as formações, eu diria, mais sensíveis Sim. na Sim. reprodução assistida, né? Situações especiais, essas, né? Especialmente da maternidade substitutiva, que pensando, né? Agora, uma coisa é importante: quando essa criança nasce de uma maternidade substitutiva, ela já é registrada diretamente com o nome daqueles que buscaram a paternidade. Existe uma proteção legal, né? A legislação ela é clara nesse sentido. Mas, como tu disse, os papéis eles precisam estar muito claros, né? E precisa se ter um trabalho anterior a isso muito grande no que tange o desenvolvimento e o que é claro e consciente para o indivíduo, né? Mas eu acho que, falando no dito popular aqui, todo mundo viu aquela novela Barriga de Aluguel. Eu acho que foi onde, de uma forma, claro, trouxeram a temática. Trouxeram a temática. A gente sabe que não funciona assim no Brasil e tem, não é para correlacionar, mas se trouxe à tona um tema que hoje a gente vê muito bem, porque é muito benéfico o ser humano poder exercer a sua parentalidade independente do modelo familiar, né? E a gente ter essas legislações e essas formas de execução claras, né? Então... Sim. E existe muitas confusões técnicas, né, em relação a esta área. Uma delas é quando tem doação de óvulo, algumas mulheres relatam que não se sentiriam confortáveis porque seria o filho de uma outra pessoa. Mas como a gente estava conversando antes, tem uma questão epigenética quando tem uma doação de óvulo. Tu poderia explicar isso pra gente um pouquinho mais? Então, sempre a doação de óvulos, né, num primeiro momento, e especialmente óvulo, né, que eu acho que ali é mais íntimo, ali no ovário, assim, para tu conseguir utilizá-lo, assim, porque a doação de espermatozoides, ela, como é mais antiga, a gente está mais acostumado a falar sobre isso, né? Mas, enfim, a doação de óvulos. Existem bancos de óvulos, existe importação de óvulos, existe compartilhamento de óvulos. Então, duas mulheres que não se conhecem, porque a doação de gametas, de novo, ela é anônima, né? Uma paciente fazendo tratamento, também necessita fazer tratamento de reprodução assistida, que é congelar seus óvulos e vai dividir seus óvulos com a outra paciente. Então, esse óvulo, obviamente, que não carrega os genes da receptora. Mas essa receptora, enquanto gestante, os cuidados que ela vai ter na gestação vão modular expressões gênicas daquele embrião. Isso a gente chama de epigenética, né? Como epiderme, né? Epigenética, acima da genética, né? Como os genes são modulados pelas nossas atitudes. Estresse, alimentação, suplementação de ácido fólico, né? É tudo... Todas as condições que essa família vai dando para esse bebê desde o início da gestação. Que isso vai fazer até prevenção de gestação, de patologias futuras nessas crianças, né? E isso também, e a epigenética vale pra gente também, né? Não é só da doação, assim, toda os cuidados adequados durante uma gestação, né? Não, o manejo do estresse durante a gestação, porque é um período estressante, né? De questionamentos, conflitos. E hormônios. E hormônios, e mudança do corpo. Exato.
e repensar como vai ser a vida laboral também. E porque conhecer como o parceiro ou a parceira é naquela nova condição, É. né? Porque as Por pessoas. isso que a gente fala é o antes, o durante e o depois, Isso, né? e tu vai Porque conhecer é uma um pessoa de processo forma de diferente no transformação. processo de gravidez. É. Em cada etapa de um relacionamento, tu vai conhecendo a pessoa e vai vendo como ela é, né? Então também é um momento de descoberta. Muito bom. E então isso que seria a epigenética, né? E então essa mãe, o gameta é de uma doadora, mas ela sim vai ter uma participação, ela que vai ter todo o ciclo gravídico, ela que vai ter o parto, né? Que é um momento tão marcante para a mulher. E muitas E o mulheres apego, sonham, né? em estar grávida e tudo. E é interessante que, às vezes, anos depois, tu encontra uma paciente, a gente até esquece que a gente, assim, mentalmente, assim, acontece de encontrar e a gente vê semelhanças daquela criança com o pai, com a mãe. Uma coisa, sempre que se procura doação de gametas, se vai procurar alguém muito fenotipicamente semelhante. Começa por Mas aí. consegue ter esse nível de escolha. Consegue, sim, consegue. E a outra questão é que as pessoas se assemelham com a sua família, né? É o trejeito, é o jeito de falar, sim. é o movimento. É, a questão do fenótipo, ela é importante, né? O jeito que tu vive, que tu convive, exatamente. Exatamente. É aquela premissa do comportamento. O ambiente, ele também vai te moldar sobre vários aspectos, né? E uma questão nova que se tem sobre doação de gametas é que agora há alguns anos a doação também pode ser familiar. Que antes não podia ser familiar porque era anônimo, então se tinha esse conflito do anonimato. Mas agora sim, na nova resolução, se pode sim fazer a doação familiar. Claro que não, sempre cuidando com consanguinidade. Então não pode ser a irmã do parceiro doando os óvulos, porque vai ser espermatozoide do. Sim, sim. Não pode ter Mas consanguinidade. eu confesso que a medicina, às vezes, ela assusta de tão rápido que ela avança, né? Eu acompanhei uma reportagem há poucos dias atrás, não chega a um mês, se falando de um útero transplantado. Transplante. Né? Então, assim, um caso real de útero transplantado Com gestação. com uma gestação, né? E aí foi feito processo, né, de fertilização, usando então o óvulo da mãe, né, o espermatozoide do pai, mas assim no útero da irmã que doou. Então, assim, eu achei fantástico esses gestos de carinho e de empatia que vão se desenvolvendo dentre as famílias e ter essa possibilidade é muito E legal. como é muito carinhoso, e é como, de novo, né, quando é a reprodução, gera sempre questionamentos, porque doação de rim, ok, né, mas doação de útero, e ali tu vai gerar uma vida, como impacta diferente, como a percepção, quando é processo reprodutivo, como a percepção é diferente. Né? É que eu acho que tudo que o ser humano ele vê como vida tem um nível de importância que se eleva à potência, né? Então, sempre que a gente fala de vida e morte, na verdade, eu acho que as questões éticas, elas são muito mais fortes, assim, né? E acho que devem ser, né? Acho que, se questionar, e eu acho que a medicina tem se desenvolvido muito por questionar, né? E também é um órgão difícil, né? Porque ele vai ter que ser transplantado e ser capaz de conseguir levar uma gestação até o final, né? Também Na minha medicina Google, que eu faço sempre, eu achei super complexo, assim. Muito eu achei muito processo complexo, muito legal, muito assim. complexo. E vamos falar um pouquinho também, Adriana, da questão da jornada da mulher que passa por um processo de fertilização. E eu gostaria de te perguntar como é que foi a tua jornada, para tu não falar, não como médica, porque não sai de ti, porque tu já é médica há muitos anos, mas como mãe. Então, hoje, assim, se a gente olha para trás, assim, ai, que bom que meu filho, que bom que eu precisei fazer reprodução assistida, que bom que eu precisei fazer uma fertilização in vitro, porque a gente entende o outro lado, né? Mas, assim, quando a gente já usou o sapato, a gente entende muito mais, né? Sem dúvida. Então, obviamente que para mim algumas coisas foram muito fáceis,
pelo fato de já trabalhar numa clínica de reprodução assistida. Então, as coisas técnicas de dia a dia, funcionais, digamos, eu já estava ali, era fácil ir fazer ecografia, eu já estava ali, não tinha esse impacto tanto. A tua tranquilidade em conhecer o sistema e as pessoas. As coisas bem práticas, assim, não ter, vou usar uma medicação que eu vou me injetar hormônios, que também, às vezes, a percepção disso é como... Quando fala hormônio, parece uma coisa assim que vai fazer um mal enorme. E não é tudo isso. Quais são os hormônios que a gente usa na reprodução assistida? São as gonadotrofinas, são os mesmos que a nossa hipófise produz, que vão atuar no nosso ovário para que a gente consiga recrutar mais óvulos. E aqui uma outra coisa boa de lembrar também. Às vezes a gente pensa, mas se eu captei 10 óvulos, então eu vou parar de menstruar 10 meses antes. Não, porque são aqueles óvulos que não iam conseguir evoluir, a gente dá uma capacidade de que todos cresçam, né, com esses hormônios. Então, mas voltando, para mim isso não era novidade, isso foi muito fácil. Porém, eu não fiz só um procedimento, eu tinha mais idade, porque quando a gente vê, né, passou, ou tem que terminar o mestrado, ou tá fazendo doutorado eu fiz grávida já. Mas sempre tem alguma coisa que tu vai postergando e quando tu vê, o tempo passou. E mesmo estando ciente, estando inserida nesse trabalho, né, o tempo foi passando. Também eu tinha alguns questionamentos, que hoje em dia a gente tem mais ainda, né, que é guerra, aquecimento global. Eu sempre tinha, mas será que eu vou ser capaz de cuidar de um filho, né? Então também isso também um pouco fez eu demorar um pouco para engravidar, porque eu ganhei Benjamin com 42. Sabe que tem um livro do Renato Caminha, que é Filhos, Ter ou Não Ter, Eis a Questão. E eu achei esse livro, até sob esse ponto de vista que tu está trazendo, né? Quanto mais racional e mais analítico a gente fica com todas as questões, mais a gente pensa sobre o futuro dos nossos filhos. E se eu vou ser capaz, né? E esse livro, assim, é até uma dica, eu não tenho ele aqui, eu pensei em trazê-lo, mas é um livro que não para, porque sempre que alguém pensa nessas questões, eu acho muito interessante, meu livro fica voando, mas é um livro interessante para os pais e mães que querem gestar. E outra coisa, e a decisão de ter filhos, ter filhos é uma decisão para o resto da vida, mas não ter também é uma decisão para o resto da vida. Mas, enfim, particularmente, então, nesse aspecto, a minha jornada foi muito mais simples. Também porque eu moro em Porto Alegre. Então, não precisava me deslocar, nem nada, né? E isso da jornada da paciente, a gente tem que pensar nesses aspectos todos. Claro que hoje em dia, a gente consegue muitas coisas fazer à distância. Da paciente enviar uma ecografia, a gente olhar e ela não precisar estar tão frequentemente na clínica, né? Quando as pacientes não moram tão proximamente. Mas... E também, uma coisa que melhorou muito, isso já há mais tempo, a evolução das medicações. Antigamente, as medicações elas eram intramusculares, hoje em dia elas são subcutâneas. Hoje em dia está todo mundo muito mais familiarizado em se auto-aplicar medicações de insulina, de canetas de emagrecer, todo mundo já conhece. O emagrecimento abriu as canetinhas para o mundo e tornou muito mais fácil o entendimento. O entendimento disso, né? Então, são formas de se automedicar que são muito mais simples hoje em dia. Também já há muitos anos que existe hoje, que lá no começo, nos pioneiros da reprodução assistida não existia, era um hormônio que a gente estimula o ovário. E, por outro lado, a gente bloqueia a ovulação. Então, isso tudo essa evolução da medicação, assim, facilitou muito a jornada das pacientes. Hoje em dia também existem medicações que não precisam ser diárias, a gente consegue diminuir um pouco, dependendo da técnica de reprodução assistida que a gente vai fazer, a gente consegue diminuir um pouco a quantidade de medicações injetáveis. Mas isso, né, acho que tentar explicar para a paciente que essa quantidade de hormônios todos não é exatamente não é uma um bomba, grande vilão, falar um grande é uma bomba vilão, hormonal, não é. Não é assim. E que sempre tem uma equipe ali pronta para assisti-la, né? E também trabalhar no entendimento que a reprodução assistida ela vai transferir
o embrião, ela pode gestar e não gestar. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque difícil, o né? resultado depois É. é complicado, porque tanto a mulher que acaba gestando, ela logo depois ela tem muito medo de perder. É. Então, às vezes, não consegue nem vivenciar a beleza desse início de gravidez, esconde das pessoas, não consegue falar porque tá com medo, mas não sabe dizer que esse medo existe, né? E aí eu Ou não vejo quer, como né? e eu vejo como é importante, por outro lado, apesar do medo, falar sobre, né? Claro, terapeuta, eu vou acreditar que a pessoa precisa falar sobre os sentimentos e emoções, né? E uma metáfora que eu uso muito no consultório, assim, do quanto é importante falar e não fugir, né? Porque o ser humano, quando tá sofrendo, tem a tendência de esquivar, de "Não, deixa eu não pensar sobre isso, deixa eu não falar sobre isso. Mas como é importante a mulher falar, o homem falar na relação, né? Se é uma relação assim, porque o que acontece com a metáfora? Se eu pegar e trancar a minha respiração e ficar trancando, uma hora eu vou precisar respirar. O meu cérebro não vai dar conta, vai pedir, eu preciso respirar. A mesma coisa acontece com a pessoa que não fala sobre as emoções, ou o casal que não fala cada um do seu papel, da sua emoção, e como é as expectativas deles no casal em relação a isso, ou outros assuntos, que uma hora o corpo vai pedir, a relação vai pedir para respirar. E aí sai tudo. E aí sai de um outro jeito, e aí sai inadequadamente, às vezes, no jeito de falar, ou na emoção que é expressa, ou até no que a pessoa faz. Né? Então eu vejo que quando a gente fala em reprodução assistida, o ideal é que as pessoas passem por uma terapia antes, que é um foco terapêutico, durante o processo, que é outro foco terapêutico, que vai ser relacionado ao engravidou, não engravidou também, e depois. E também está preparada, e sem dúvida, né, está preparada que pode ser que já seja muito fortunada e já consiga de primeira engravidar. Deixa eu Mas te talvez perguntar, precise de mais de um tratamento. Eu não ia te perguntar, tem um limite de quantas É, tentativas e existe? Qual é a recomendação? geralmente em 3 tentativas, 4, se imagina que se atingiu o objetivo, né? Se conseguiu uma gravidez. A questão muito mais é relacionada a bom, a qualidade. Não estamos conseguindo bons embriões. O que está acontecendo, né? A idade. Às vezes não adianta ficar insistindo. A pessoa ainda tem quantidade de óvulos, mas a qualidade dos embriões não é boa. Então, quem sabe não tem que trabalhar para trocar o procedimento para um procedimento de ovo doação, né? Mas às vezes é muito importante ter pelo menos tentado com seus óvulos próprios também, uma vez, para saber se não, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tentei, não deu, volto para um outro tratamento, né? Assim, as vivências são importantes. E Trabalhar melhor esse luto, né? Porque quando a gente tem a noção de que a gente foi e fez tudo que poderia dentro das melhores condições, é um pouco mais fácil de trabalhar essa questão. Mas não tem, assim, um limite, assim, teve pacientes que já fizeram 7 vezes e engravidaram na 7ª. Claro que Tem custos geralmente também, tem né? muitos custos, Muitos mas em custos. geral, assim, 3, 4 tentativas, imagina que É a média. vai se conseguir, assim. Depende muito da idade. Paciente jovem engravida muito mais provavelmente logo na primeira, segunda vez, dependendo da causa também da. Existem casos, inclusive, que eu tenho experiência no consultório, onde essas tentativas acabam gerando trauma nas mulheres, traumas no Porque casal. a primeira vez que a pessoa vai fazer, ela transfere o embrião naquele momento. Que a gente transfere o embrião para o útero. Depois de 12 dias vai se fazer o exame de gravidez. Mas tecnicamente a pessoa sente tá a gravidez, ela a transferiu o pessoa embrião. sente, ela sai com todo o simbólico ali de tudo que representa, que muitas vezes para as mulheres a gravidez não é agora eu quero engravidar, é desde criança quando brincava de boneca e sonhava com os nomes dos filhos, com Tem o mulheres que desejo o da sonho maternidade. ser mãe. O sonho é ser mãe. Então ela está trabalhando com um sonho de vida. E aí, quando tu desfaz esse ideal de vida, esse sentido de vida, tá e às mexendo vezes em identidade, não dá, e agora? Qual o meu sentido da vida? E aí, esse é o trabalho, muitas vezes, de reconstruir, né, essa mulher. Mas eu fico pensando, Adri, que a gente caminha para uma evolução no que tange a nossa expectativa de vida, né? Isso tudo tem evoluído.
E acredito que também as possibilidades, pelo que tu está compartilhando com a gente, de ser mãe, né, mais tardiamente. A gente olhava há anos atrás uma mulher de 40 anos, 50, era inadmissível que essa mulher pudesse ser mãe, ou ver uma mulher tardiamente grávida era meio agressivo. Meio até vergonhoso, assim, porque queria dizer que se uma mulher com mais idade estava grávida, que ela dizia que ela ainda praticava sexo. Que feio. Era até feio, não devia mais fazer isso. Ainda bem que mudamos, né? Nessa concepção. E existe essa evolução. E existe alguma novidade na medicina com relação a isso? Isso a gente não consegue passar. A idade é... O envelhecimento do óvulo a gente não consegue modificar. É isso que vai dar muito da chance de gravidez que essa paciente vai ter num tratamento. O que se faz é tentar preservar esses óvulos quando ela é mais jovem, né? Uma coisa que eu não te perguntei. Ou ovo doação, né? Que daí sim, não é... Porque muitas vezes, o que eu prefiro? Eu trabalho com reprodução assistida, mas eu faço obstetrícia também. O que eu prefiro? Uma gestante mais jovem, com doenças difíceis, lúpus, diabéticos, ou uma gestante mais idosa, com menos, mais rígida, sem patologias. Muito melhor uma paciente com mais idade rígida, né? Então, não é só a questão da idade por si, mas a questão de doenças que qualquer mulher possa ter, né? Que daí contraindicar ou não. Claro que a gestante com mais idade tem mais chance de ter patologias na gestação, diabetes gestacional, por exemplo, muito relacionada à idade materna avançada. Mas tem como manejar. Essa paciente vai se olhar ela com muito mais cuidado. Uma paciente com mais idade, que fez um tratamento de reprodução assistida, vai ter um pré-natal com mais atenção ainda, com mais exames ainda, e via de regra, não com coisas que a gente não consiga manejar. Né? E sim, a expectativa de vida é uma hoje em dia, porque também tem essa questão, assim, até que idade eu posso assistir esse casal? Eu também tenho que pensar no bem-estar da criança, assim, até que idade essa criança vai ter pais capazes por ela, né? Então, obviamente não vai se fazer uma fertilização numa pessoa de 70 anos, 60 anos. E aqui no Brasil, até 50 anos, claro que tem algumas exceções que se pode discutir, né? Mas, via de regra, 50 anos. Mas esse olhar para o futuro da criança e para o bem-estar da criança, ele é muito importante, né? Sim, não é só a questão do... Isso é algo da medicina, né? Tecnicamente, cada vez a gente pode fazer mais coisas. Mas... E essas possibilidades são éticas ou não são éticas, né? Eu posso fazer? Posso. Eu devo fazer? Essa aqui é a questão, assim, eu devo, né? E daí, isso tudo... A reprodução assistida, a infertilidade, o tratamento da infertilidade, ela é multiprofissional. Vai precisar de ginecologistas, urologistas clínicos e a questão da psicologia também. Adri, conta pra gente um pouquinho, assim, o básico, né? Como é que funciona? O popular diz, mulheres nascem com seus óvulos. Homens... produzem seus espermas ao longo da vida. Como que isso funciona para homens e mulheres? Então, o homem, basicamente, ele vai diminuir também a capacidade reprodutiva dele, até às vezes por disfunções eréteis também, ele vai... Álcool, né? drogas, estilo de vida. Ou a idade mesmo. A idade, assim, vai, assim, também... Na mulher é mais marcadamente, assim, questões genéticas, assim, a síndrome de Down é mais conhecida, né? Pelo envelhecimento dos óvulos, mas também a idade paterna avançada também é relacionada a isso. Mas a mulher realmente ela perde a capacidade reprodutiva. Vai chegar uma hora que nem mesmo o óvulo eu vou mais conseguir. Ela está na menopausa, eu não vou mais conseguir nem captar o óvulo. E um homem com mais idade, eu até posso conseguir, às vezes, dentro do parênquima testicular, epidídimo, conseguir captar espermatozoides. A mulher, o momento que nós mais temos
folículos no ovário, folículos primordiais antes, né? Uma reserva ovariana maior, a maior população de possíveis óvulos, ainda é dentro, quando somos fetas, dentro da barriga da mãe, ali com 20 semanas. No nascimento, a gente já perdeu muito dessa população ocitária. E Nossa, a gente, com 20 semanas. com 20 semanas assim, tem mais. Ela nasce e daí vai perder ao passo que quando esse processo fica adormecido na puberdade, né, que então o hormônio vai começar assim esse amadurecimento, né, fisiológico, reprodutivo, a gente vai começar o recrutamento desses óvulos. Então a gente tem uma população. A gente pode dizer que cada dia a gente gasta 30 óvulos por dia. 30 óvulos por dia. Mas a gente também pode dizer poeticamente, que é o que eu acho lindo, que a minha filha estava dentro da minha barriga, dentro da minha mãe. Pode. Então, e que se a minha filha quiser ter filhos, os filhos dela estavam dentro dela na minha barriga. Então, assim, eu acho também. A gente fala de fertilidade, está falando hoje de infertilidade, mas como a questão da vida é algo além do que a gente consegue explicar, né? Como essa ligação materna é algo que as mulheres anseiam quando vão passar por um processo de reprodução, assistida ou não assistida, e anseiam por essa questão além do que é explicável, né? Que é lindo, que é a vida. Que é... Se a gente for pensar em células, né? Assim, tudo... Qual é que é o objetivo, né? Claro que a gente somos racionais, né? Mas toda espécie é crescer e reproduzir, né? E viver. É o ciclo da vida. E tem muito do que a gente estuda um pouquinho em neurociência, que aí se fala que o estresse ele interfere e pode interferir, né, no processo reprodutivo, mas muitas vezes esse estresse ele, quando ele é crônico, obviamente, quando ele é intenso, ele pode, de alguma forma, pelos eixos, te dizer, olha, segura aqui um pouquinho esse hormônio, porque agora eu preciso que tu cuide, né, da tua energia para sobrevivência. Sim, as amenorreias hipotalâmicas, né? Aquelas meninas que param de menstruar, época de prova, não consegue ovular porque está num estresse muito grande. A gente, quando se estressa muito, não menstrua, né? Vem do mesmo eixo. Uma regularidade. Outra coisa também, fatores nutricionais. Hoje a gente tem esses distúrbios alimentares, né? A gente tem que ter um mínimo de massa gordurosa para conseguir ovular, né? Então, essas pacientes com distúrbios metabólicos muito magras não conseguem ovular. O corpo precisa de um equilíbrio, a mente precisa de um equilíbrio. E agora eu pensei, né, enquanto estava falando, algo que aparece para mim bastante no consultório é como, quando uma mulher está passando por um processo assim, como sempre tem alguém para dizer alguma coisa. E como essas coisas que as pessoas dizem, por exemplo, às vezes do Instagram. Eu vi no Instagram que tu não pode comer pão. Tô inventando aqui. Eu vi no Instagram que tu tem que... Daí tu vai engravidar. Eu vi no Instagram que tu tem que fazer tal coisa. As pessoas começam com receitas que geram mais ansiedade na pessoa que já tá passando por isso, que na verdade precisa ouvir o médico, que vai vir com toda a questão científica, né? E trabalhar os seus pensamentos, sim, né? Terapeuticamente, se é possível, né? Mas sempre tem alguém para dizer alguma coisa. E sempre isso traz mais sofrimento, porque o que a pessoa precisa é acolhimento, é validação do que está vivendo. Tanto que quando a gente fala em estresse, um dos hormônios que ajuda muito, né, na redução do estresse é a ocitocina. E eu vou ter isso no acolhimento, no toque. Eu fico imaginando no consultório momentos delicados também que se passam, né, entre até o próprio casal. Então, é nesse momento de acolhimento, muitas vezes, de empatia, de relações seguras e saudáveis, que a gente vai conseguir trabalhar essas questões, né? E melhorar essa jornada, que é o que a gente tenta, né? Exatamente, exatamente. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira trazer de consideração, Adriana. Eu acho que pensar que infertilidade é um problema que tem solução. Que bom que é um problema. Se é um problema, tem solução. Que ela pode ser prevenida. E o que é muito importante? A gente cuidar do peso. Então, a obesidade gera anovulação. Pacientes muito magras também não vão conseguir ovular. Então, tentar... e isso é uma epidemia mundial, a obesidade, né? Cuidar com a obesidade.
Evitar tabagismo, fumar antecipa a menopausa em 4 anos. Olha que ruim isso, né? Péssimo. Então, evitar o tabagismo, praticar sexo seguro, porque uma das maiores causas de infertilidade são as obstruções das trompas, e também obstruções para os homens também. Então, e isso acontece, isso é secundário a infecções sexualmente transmissíveis, especialmente, muito frequentemente, a clamídia. Que às vezes, e o que é ruim, 75% é assintomática. A pessoa só vai descobrir que teve isso quando está tentando gestar, que vai descobrir que passou por um processo inflamatório e essa trompa está obstruída. E se atentar muito pelo tempo, porque por mais que exista hoje congelamento de óvulos, né, criopreservação de óvulos, o ideal é que se tente engravidar naturalmente antes, assim. Porque tem coisas que a gente até consegue postergar, né? Mas a nossa capacidade reprodutiva a gente não consegue postergar. E congelar óvulos é uma boa alternativa, muito boa. Não é uma certeza de gravidez, mas é uma possibilidade da gente poder fazer uma fertilização in vitro futuramente usando seus óvulos próprios, né? Então, acho que se atentar com essas questões de saúde para se evitar problemas futuros, né? Exercício físico, boa alimentação, cuidar, autocuidado não é só passar creme, né? É também cuidar para ter o sexo seguro, né? Então acho que muito boas dicas assim, porque elas atravessam toda a vida humana, né? Isso nos faz bem para tudo, não só para reprodução. A gente precisa estar saudável, né? Porque não adianta acrescentar anos à vida, né? A gente precisa acrescentar vida aos nossos anos, né? Então, hábitos saudáveis. Mudança de estilo de vida, ter um estilo de vida saudável para todas as patologias e para a infertilidade também. Muito bom. Adri, queríamos te agradecer muito pela participação, por poder compartilhar todo esse conhecimento, não só conosco, mas também com todas as pessoas que vão ter oportunidade de assistir. E parabéns pelo lindo trabalho que tu faz, por trazer a vida, né? E com certeza, isso que tu trouxe no final é extremamente importante, né? A gente vai viver mais e a gente quer viver mais com mais saúde e dando muito mais para a vida que a gente traz. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer.